Vamos então aos meus favoritos saudáveis do Mercadona. Eu devia ganhar uma comissão de cada vez que eu falo no Mercadona no consultório, porque desde que ele surgiu aqui em Portugal eu passei a recomendar muitos produtos saudáveis de lá aos meus pacientes e estes são alguns deles que eu não só recomendo no consultório, mas que também compro cá para casa. Claro que eu gosto de muitos mais alimentos lá no Mercadona, mas estes são aqueles que me fazem ir lá de propósito para os ir buscar. Então, o primeiro alimento é esta bebida de avelã e de arroz, que é ótima para variar as nossas bebidas vegetais. Esta bebida é maravilhosa porque, combinada com um bocadinho de chocolate ou de cacau, vai tornar a nossa bebida numa bebida de Ferrero Rocher ou Nutella, que é ótimo. Apesar de não ter açúcares adicionados, é normal que tenha um bocadinho de açúcar, porque o arroz é uma fonte de hidratos de carbono, portanto, se o espremermos, entre aspas, para fazer bebida vegetal, é natural que seja uma bebida mais rica em hidratos de carbono. O próximo alimento também encontram em vários supermercados, mas eu gosto especialmente deste porque, por ser de marca branca, torna-o um bocadinho mais económico. E já sabemos que estes produtos tendem a ficar bastante mais caros do que comprar o azeite em garrafa. E o azeite já não é um alimento barato, portanto acho que compensa bastante mais comprar estes sprays de azeite de marca branca. Eu gosto muito do spray de azeite porque nos permite controlar muito bem a quantidade de azeite que adicionamos e evitar o desperdício. Depois, ainda aqui nos temperos, gosto muito deste ketchup sem açúcares adicionados. Existem alguns ketchups sem açúcares adicionados que são um bocadinho deslavados. Não tem muito sabor ou têm sabores bastante artificiais e eu não sinto isto com este. Sinto que sabe a tomate, é bastante saboroso, mas tem a mais-valia de ser menos calórico e de ter menos açúcares. Ainda aqui nos temperos, gosto muito dos temperos do Mercadona. Existem algumas misturas de especiarias e de ervas, como esta Ras El Hanout, que entretanto já terminou e que era maravilhosa e eu não voltei a ver. Se encontrarem no vosso Mercadona esta especiaria, digam-me e enviam-me por correio, por favor, porque eu adorava mesmo para fazer qualquer tipo de receita. Ficava muito bem no tofu e infelizmente já não a tenho há algum tempo. Mas as especiarias do Mercadona são muito interessantes porque, além de serem mais económicas, também têm bastante variedade e têm estas misturas que são muito práticas para não andarem constantemente ou a comprar várias especiarias ou a temperar as vossas receitas com um bocadinho de cada especiaria. Estas misturas são muito práticas e facilitam bastante o dia-a-dia. E se quiserem saber mais acerca das especiarias que eu uso cá em casa, eu fiz um vídeo há pouco tempo com o meu essencial de especiarias e de ervas aromáticas que podem espreitar no final deste vídeo. Depois, ainda aqui na onda dos extras, temos estas infusões frias que são maravilhosas. Para usar tanto frias como quentes, elas podem ser aquecidas ou podem ser bebidas como um refresco com gelo, se gostarem. E são muito interessantes porque têm muito menos aditivos do que aqueles pozinhos que se acrescentam às águas para dar sabor. Adoçam um bocadinho a água, dão-lhe mais sabor, mas são muito mais naturais e muito mais nutritivas também. Porque ao serem feitas de ervas e de frutas, acabam por dar alguns nutrientes à água também. Portanto, eu gosto muito de todas elas. Existe esta de morango, existe uma de frutos vermelhos, uma de ananás e penso que existe também uma de manga. E todas as que nós provamos são maravilhosas. Depois temos o tofu. Este é um dos melhores tofus do mercado em termos de sabor e em termos de textura. É um bocadinho mais suave do que alguns outros tofus, quer em termos de sabor, quer em termos de textura. Portanto, é uma ótima opção para quem está a começar neste mundo do tofu e também é um daqueles tofus que nós conseguimos facilmente comer em cru. Para quem ainda não está muito familiarizado com o tofu, eu diria que o tofu é muito parecido a uma clara de ovo ou a um queijo fresco. Tem assim um sabor bastante neutro e vai absorver ou vai saber àquilo que lhe colocarem por cima. Eu gosto muito deste tofu, mesmo em cru, adicionando a uma salada de grão de bico, por exemplo. E como ele é tão versátil, é um daqueles alimentos que eu trago do Mercadona em quantidade, porque aqui em casa vai um instante.
Exatamente ao lado do tofu costuma estar também o seitan, e este seitan também é muito interessante e é de muito boa qualidade. Alguns seitans de algumas marcas, que eu não vou referir o nome, têm uma textura, digamos que de sola de sapato, e o sabor também não é muito agradável. Mas este é muito bom e o seitan é um ótimo substituto da carne, que pode ser desfiado, pode ser cortado em cubos, pode ser cortado em fatias, tipo bifinhos, e fica muito bom. Claro que também absorve muito dos sabores que vocês lhe colocarem, portanto vai ser bastante versátil também, mas tem um sabor um bocadinho mais forte que o tofu, mas ainda assim muito agradável se for bem cozinhado. Queria fazer aqui apenas uma ressalva, porque, para quem não sabe, o seitan é feito à base de glúten, portanto, caso tenham alguma intolerância ou caso não se sintam muito bem com o consumo de grandes quantidades de trigo ou de glúten, o seitan pode despolutar um bocadinho esses sintomas. Mas para quem não tem qualquer intolerância ou doença celíaca, claro, é uma ótima opção. Próximo, temos estas tostinhas de espelta, que são muito nutritivas, são muito ricas em fibra, têm 14 gramas de fibra por 100 gramas, o que é muito bom. E são muito agradáveis com queijo fresco, com queijo cottage, com um bocadinho de compota sem açúcar, com um bocadinho de queijo creme ou por si só. Depois, um dos meus alimentos preferidos do Mercadona, provavelmente está no meu top 3, são estas castanhas cozidas, que são deliciosas. Embora seja suspeita, porque eu adoro castanhas e tudo o que tenha castanhas, elas são cozidas, descascadas e não têm qualquer aditivo, portanto não têm sal, e aquilo que eu gosto de fazer é acrescentar só umas pedrinhas de sal para dar um bocadinho mais de sabor. Isto é um pacote de 100 gramas, que equivale mais ou menos a um pão, portanto torna-se um ótimo lanche ou um snack para levar convosco para qualquer lado. Eu gosto tanto destas castanhas que eu quase sempre as prefiro a um snack mais decadente, como umas bolachas ou como um muffin. Dão-me estas castanhas e eu fico uma mulher feliz. Outro snack que me deixa muito feliz e que eu tenho andado a recomendar aos 7 ventos lá no consultório são estas sobremesas proteicas de chocolate e nata. São deliciosas, têm 12,5 gramas de proteína e, apesar de ser adoçado com adoçantes, o que muitas vezes torna os produtos demasiado doces, esta sobremesa não é enjoativamente doce. Aliás, no outro dia nós tínhamos aí uma destas sobremesas, das originais, entre aspas, em casa, das que são normais, que têm açúcares adicionados e não são proteicas. Estávamos a comer cada um uma. Cucu! O que é que se passa? E estávamos, cada um de nós, a comer uma delas. E fizemos a comparação. E realmente esta é muito mais agradável, é muito mais saborosa e mesmo a textura é muito melhor e é muito mais saciante também, o que é ótimo. Por último, tenho 2 cereais. Estes cereais são perfeitos para aquela pessoa que já come alimentos mais naturais, sem tantos aditivos, sem tanto açúcar, sem tanta gordura, portanto já está habituada a sabores um bocadinho mais naturais e a texturas também um bocadinho mais naturais. Eles são os cereais de espelta que não têm açúcares adicionados, têm 8,8 gramas de fibra por 100 gramas, o que é muito bom. Tem também 14,6 gramas de proteína por 100 gramas e não são cereais proteicos, são cereais simplesmente integrais. E depois, na sua composição, tem apenas farinha de espelta integral, farinha de malte de cevada e um bocadinho de sal. Portanto, são uma ótima opção para quem quer comer cereais que sejam mais parecidos aos flocos de aveia, por exemplo, que não tenham muitos aditivos, não tenham açúcares, nem tenham gorduras adicionadas. E para finalizar, tenho estes cereais de chocolate, que são tipo uns Cheerios de aveia, que têm por base a farinha de aveia e que são perfeitos para aquela pessoa que quer comer de forma mais saudável, quer começar a habituar-se a sabores um bocadinho mais naturais, menos doces, a texturas mais naturais também, mas ainda está habituada aos cereais mais normais, com sabores muito doces. Estes cereais têm um bocadinho de açúcares adicionados, têm 9 gramas de açúcar por cada 100 gramas de cereais, mas normalmente, quando consumidos com um iogurte, por exemplo, não se come uma quantidade muito grande, ou pelo menos não é expectável que se coma uma quantidade muito grande. Portanto, esta quantidade de açúcar, em princípio, não será prejudicial e também não queremos estar constantemente a consumir adoçantes, porque alguns deles podem mexer, quando consumidos em grande quantidade, claro, podem ter alguns efeitos adversos, como mexer com a nossa microbiota intestinal. Portanto, eu acho que é preferível irmos intercalando
alimentos que contêm um bocadinho de adoçante ou um bocadinho de açúcar, ou melhor ainda, ir caminhando, claro, para alimentos muito mais naturais, sem qualquer tipo de açúcares ou adoçantes adicionados, que nem sempre é possível, vamos ser realistas. Então, na composição tem farinha integral de aveia, tem açúcar, tem cacau em pó, cacau magro, sal, aromas naturais e antioxidante. Tem 11 gramas de fibra, o que é bastante bom, e tem 9 gramas de açúcar, como acho que já tinha dito. E são estes alguns dos meus produtos preferidos saudáveis do Mercadona. Claro que existiriam muitos outros que eu poderia trazer, que eu costumo recomendar. Que eu costumo recomendar e que eu costumo comprar por lá, mas deixo-os para um próximo vídeo. Digam-me nos comentários se querem ver mais um vídeo com mais favoritos deste ou de outros supermercados, ou se têm alguma outra ideia que gostassem de ver aqui no canal. Por hoje ficamos por aqui. Obrigada por assistirem, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo. Ou no meu consultório ou nas consultas online. Beijinho e vemo-nos por lá.